Boa tarde, galera do nono ano. Aqui é a professora Milka. Vamos dar continuidade então às nossas aulas de geografia. Na página 290 da apostila, a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico da Rússia. Vamos falar também sobre o Pacto de Varsóvia e vamos falar um pouquinho também sobre a Comunidade dos Estados Independentes, o CI. Então, esses são os assuntos da nossa aula de hoje. Todos abrindo a apostila na página 290 de Geografia e vamos dar início à nossa aula. Estamos aí então, página 290, assim como eu falei para vocês. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico da Rússia. Então os principais setores econômicos da Rússia são a indústria, a mineração, principalmente o petróleo e o gás natural, as finanças e a agricultura, posição no ranking econômico mundial, sétimo em volume de PIB, isso foi calculado em 2018. Na força de trabalho, 77,10 milhões de trabalhadores ativos, isso um cálculo de 2019, certo? Então, no período do governo de Stalin, a União Soviética já era vista como a segunda maior potência militar do mundo, logo atrás dos Estados Unidos. Além disso, houve desenvolvimento da indústria de base, como siderurgia, indústria naval, química e petroquímica, em detrimento da indústria de bens de consumo, que foi explicado como necessidade estratégica, pois se produzia apenas o necessário sem qualquer desenvolvimento de tecnologia para a melhoria da qualidade desses produtos, visto que o consumo era controlado pelo Estado, sempre, né? Então, quanto mais se consome, mais eles fabricam e mais lucro se tem. A prioridade do governo era investimento nas indústrias bélica e aeroespacial, além da preservação das tropas militares no Pacto de Varsóvia. O que foi, então, esse Pacto de Varsóvia? Vamos ouvir, então, tá? Sobre esse pacto, para a gente ter uma ideia do que foi esse pacto. Vamos lá, meus amores. Varsóvia. O Pacto de Varsóvia foi um acordo militar firmado em 14 de maio de 1955, estabelecendo uma aliança entre os países socialistas do leste europeu, Hungria, Romênia, Alemanha Oriental, Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia e Polônia, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. O tratado foi celebrado na capital da Polônia, Varsóvia, e estabeleceu um compromisso de ajuda mútua em caso de agressões militares. Além disso, foi uma resposta direta ao ingresso da Alemanha Ocidental na Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, pacto militar realizado entre os Estados Unidos e a Europa Ocidental, mas o que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Após a Revolução Russa de 1917, o Império Russo é derrubado em 1922 os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomam o poder. É então criada a URSS, um novo Estado multinacional socialista que existiu de 1922 até 1991. Se você quiser entender mais sobre o assunto, acesse. Você conhece a história da União Soviética, a história por trás da criação do pacto após a Segunda Guerra Mundial. A Europa estava totalmente fragilizada, o que deu lugar para que os Estados Unidos e a URSS se destacassem como as duas maiores potências do mundo, incomparavelmente mais poderosas que o restante dos países. Foi assim, então, que o mundo se dividiu e dois grandes blocos foram formados: os Estados Unidos liderando a Europa Ocidental, praticamente toda a América, a Oceania e parte da África, e a URSS comandando o bloco leste, que contava com a Ásia Central, o leste europeu e asiático, assim como o restante da África. Este período, a Guerra Fria, foi repleto de tensões que foram se intensificando ao longo dos anos. A disputa ideológica para que o mundo escolhesse entre um dos antagônicos sistemas, capitalismo e socialismo, fez com que esses países se esforçassem bélica, econômica, ideológica e politicamente para que o sistema que defendiam triunfasse. Um período em que a guerra era improvável, e a paz, impossível, e raimundaram a delicada situação entre Estados Unidos da América e o URSS, que perdurou até 1991, fez com que ambos os blocos operassem arduamente para que a vitória almejada fosse conquistada. Diversos investimentos foram feitos, entre eles o Plano Marshall. Tal plano consistia no empréstimo americano a juros baixos aos países europeus aliados que estavam em crise no pós-guerra. O principal objetivo era consolidar a lealdade da Europa com os Estados Unidos da América. Em resposta às ações do governo americano,
A União Soviética criou o Conselho para a Assistência Econômica Mútua, Comecon, para que os aliados socialistas não fraquejassem e permanecessem unidos ao bloco. Outra consequência da Guerra Fria foi a corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética. Durante e após o conflito militar da Segunda Guerra, diversas novas armas e tecnologias foram sendo criadas para maior desempenho bélico dos países. Foi então que começou uma corrida para o desenvolvimento de novas ferramentas de guerra, pois, afinal, a crença era de que caso um adversário superasse o outro em poder militar, a aniquilação de um dos lados poderia ocorrer. O desenvolvimento da tecnologia nuclear foi tamanha que, em tão pouco tempo, ambos os blocos atingiram poderio militar para que, diante de um ataque, a retaliação de qualquer uma das partes resultaria em um cenário apocalíptico, sem sobreviventes e sem vencedores. O que acabou criando uma paz inevitável, pois mesmo que houvesse um ataque estrategicamente fatal por parte dos Estados Unidos da América ou URSS, a resposta devastadora do adversário amedrontava ambos os lados. Todas essas questões econômicas, militares e políticas da época impulsionaram o enrijecimento das relações entre capitalistas e socialistas, propiciando assim o surgimento do Pacto de Varsóvia. A OTAN e o Pacto de Varsóvia, criada em 1949, logo após o fim da Segunda Guerra, a organização do Tratado do Atlântico Norte foi uma aliança militar intergovernamental entre os países da América do Norte e Europa Ocidental. O acordo firmava o compromisso de ajuda mútua em caso de ataques. Nesse sentido, caso um país do pacto fosse atacado, os demais deveriam reagir como se sua própria nação tivesse sido ultrajada. O tratado não foi bem recebido pelos soviéticos. Esses viam na iniciativa uma clara afronta aos interesses de expansão da URSS. Entretanto, como não houve conflito direto entre a OTAN e a União Soviética, a URSS demorou para reagir. Somente com a adesão da Alemanha Ocidental na OTAN, os soviéticos decidiram revidar. Foi então que surgiu a necessidade da criação de uma aliança entre o leste, e assim é criado o Pacto de Varsóvia. A aliança e seus reflexos para a União Soviética. O acordo teve muitas semelhanças com o assinado entre o Ocidente, OTAN, tendo sido um instrumento para que a União Soviética pudesse de fato exercer controle sobre o leste europeu. O contingente reunido pelo pacto ultrapassava 20 milhões de soldados, número até 3 vezes maior que o exército da OTAN, passando assim para os aliados um sentimento de segurança, mesmo que a força bélica americana fosse mais potente que a soviética. Em seus artigos, o pacto estabelecia a cooperação na manutenção da paz, a organização imediata em caso de ataque imprevisível. Artigo 3º, a defesa mútua se um membro fosse atacado. Artigo 4º, e o estabelecimento de uma pauta conjunta para coordenar os esforços de cada país. Artigo 5º, composto por um preâmbulo e 11 artigos, foi redigido em 4 idiomas: russo, alemão, tcheco e polonês. Embora teoricamente o pacto militar tivesse como propósito a proteção de ataques provenientes da OTAN, na realidade, os principais efeitos surtiram entre os países membros, amenizando os conflitos internos e fortalecendo a união do bloco. Entre as consequências mais diretas do Pacto de Varsóvia está a legitimação jurídica da presença de milhões de soldados e militares soviéticos em todo o território abrangido pelos Estados-membros. De fato, o acordo fez com que o leste perdurasse mais tempo unificado, já que diversas tentativas de separação foram suprimidas. Por exemplo, em 1956, a Hungria manifestou desejo de sair do pacto, mas foi rapidamente contida pelo bloco. De modo semelhante, em 1968, a Tchecoslováquia, ao demonstrar certa insatisfação com o bloco, recebeu em sua capital, Praga, diversos tanques russos, simbolizando que a separação não seria tolerada. A desproporção entre o poderio militar soviético em relação ao restante da Europa também contribuiu para que os países continuassem se submetendo à influência da URSS. Com uma força armada de tropas, blindados e aviões 4 vezes maior que todas as potências europeias juntas, em solo europeu não haviam estados à sua altura. Fim do pacto e congelamento da Guerra Fria após não conseguirem evitar a saída da Albânia em 1968, da Bulgária em fevereiro de 1991, e com o anúncio da Tchecoslováquia, Hungria e Polônia de que na data de 1º de julho já não faria mais parte do acordo, o pacto. Então, o Pacto de Varsóvia, em 1955, foi firmada uma aliança militar entre os países socialistas e a União Soviética, cujo objetivo era fazer frente à OTAN, ou seja, a Organização dos Países do Atlântico,
que reunia países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Vamos dar sequência então aí. Então aí foi falado sobre tudo isso. Aí você vai responder, vai explicar em que sentido essa denúncia chocava-se com o projeto bolchevique, né, no poder dos sovietes, tá? Podem fazer pesquisa aí no Google. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o CI, né, os estados independentes, tá? É importante a gente falar sobre o CI, que ele foi instituído em 8 de dezembro de 1991, né, como Comunidade dos Estados Independentes, com sigla de CI. Ele abrange os estados da Europa e da Ásia, apresentando então vasta extensão territorial, diversidade étnico e cultural, tá? E ele é extremamente importante. É uma organização supranacional, sem instituições políticas permanentes e parlamento. São os chefes do Estado que tomam decisões internas. A sua função é implantar um mercado comum e promover as relações de cooperação entre os países membros. Vamos ouvir um pouquinho então o que falamos sobre o CI, Comunidade dos Estados Independentes. CI, Comunidade dos Estados Independentes, o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Em 1991, proporcionou a independência de várias nações que a integravam. Porém, o vínculo estabelecido entre esses países gerou entre eles uma grande dependência nas relações políticas, militares e econômicas. Nesse sentido, no dia 8 de dezembro de 1991, foi criada a Comunidade dos Estados Independentes, CEI, cujo principal objetivo era estabelecer um sistema econômico e de defesa entre as nações da extinta URSS. Os primeiros integrantes do bloco foram a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia. Posteriormente se integraram ao bloco os seguintes países: Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão, além do Turcomenistão, que atualmente é um membro associado à CEI. A Geórgia desligou-se do grupo em 2009. E os 3 países bálticos, Lituânia, Estônia e Letônia, são os únicos países que compunham a União Soviética que nunca fizeram parte da CEI. A população da CEI é de aproximadamente 274 milhões de habitantes, sendo a Rússia o país mais populoso, 148 milhões de habitantes. Em 2009, o Produto Interno Bruto (PIB) do bloco foi de 587,8 bilhões de dólares. A autonomia de cada nação é respeitada, não havendo, portanto, interferência de outros países nas questões políticas internas. Qualquer país pode abandonar a Comunidade dos Estados Independentes após ter anunciado essa intenção, desde que a mesma seja com 1 ano de antecedência. Minsk, capital da Bielorrússia, é a cidade onde se localiza a sede da Comunidade dos Estados Independentes. A estrutura administrativa do bloco é composta por 2 conselhos, sendo um formado por chefes de Estado e o outro por chefes de governo, cujos encontros ocorrem a cada 3 meses. A Federação Russa é a nação com maior destaque no bloco, pois apresenta grande importância no cenário econômico e geopolítico global. As nações, de um modo geral, estão estabelecendo relações econômicas com países fora do bloco, reduzindo os laços com os países integrantes da CEI. Não pare agora. Então, o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, em 1991, proporcionou então a independência de várias nações que o integravam.
Então, esse vínculo estabelecido entre esses países gerou, entre eles, uma grande dependência das relações políticas, militares e econômicas. Então, nesse sentido, no dia 8 de dezembro de 1991 foi criado o CI, né? Comunidades e Estados Independentes, com o objetivo de estabelecer um sistema econômico de defesa entre as nações extintas da URSS, também antigos países socialistas. Os primeiros integrantes, então, que participaram é a Rússia, Bielorrússia e a Ucrânia, e depois entraram vários outros. Então, a autonomia de cada nação é respeitada, não havendo, portanto, interferência de outros países nas questões políticas internas do grupo. Então, qualquer país pode abandonar o CI, né, desde que seja anunciado um ano antes. A Federação Russa é a nação com maior destaque nesse bloco, pois apresenta grande importância no cenário econômico e geopolítico global. Sendo assim, vamos responder às atividades, né, até a página 294, que é essa daí, antes do conteúdo sobre a vegetação russa, climatologia russa. Então, essa número 1, até aí vocês vão responder nessa videoaula. E na próxima videoaula a gente faz a correção e já começa um novo conteúdo. Obrigada pela atenção de vocês. Façam as atividades e boa aula!